o livro, ele te apresenta todas essas técnicas de reprogramação cerebral, mas ele também te apresenta a questão fisiológica da coisa, né, doutor? A gente aprende o que são as calorias vazias, né? A gente aprende sobre a leptina, os hormônios, né? A gente também tem... É muito importante esse aspecto que você está falando da leptina, porque a leptina é o hormônio da saciedade. Quando você está numa churrascaria e você está comendo muito bem, então, aí você já comeu bastante e de repente o garçom está trazendo a sua costela favorita e você olha para aquilo e fala, para mim chega. Aí você empurra o prato. Aquele empurrar do prato está dizendo que o seu hipotálamo está inundado de leptina. Aí você não quer mais. Só que existem muitas coisas que bloqueiam a leptina. Certo. Por exemplo, se eu tomo um suco de laranja antes de almoçar, se eu tomo um refrigerante antes de almoçar, eu bloqueio a leptina. Tem estudos mostrando que quem toma um refrigerante antes do almoço, se pesar, come mais durante o almoço do que quem não toma o refrigerante, toma um copo d'água. Por quê? Porque a leptina é o hormônio da saciedade. Agora chega. Uma pessoa que engorda, geralmente ela começa com um distúrbio da leptina. Ela começa a aumentar o apetite, não a fome, o apetite, o desejo de comer. E muitas vezes, 10 anos antes de você ter o que se chama resistência insulínica, você tem resistência leptínica. Entendi. Então tem um hormônio, que é o hormônio da fome, que chama grelina, e tem o hormônio da saciedade, que chama leptina. Então isso tudo também tem jogo, mas quando você trabalha com a parte mental, é fascinante, você muda tudo isso. Tem que diferenciar entre apetite e fome, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né, doutor? Fome é necessidade, apetite é desejo. O desejo sempre sobrepuja a necessidade. Se eu tenho desejo de comer pão, mesmo que eu não esteja com fome, eu tenho desejo de comer. Então eu passo a comer sem fome. E tem outra coisa interessante. No hipotálamo, que é esse órgão que faz a interface entre a parte neurológica e a parte endócrina, esse hipotálamo, que é um órgão neuroendócrino, esse hipotálamo, ele é o termostato de tudo. Lá está o centro da sede, lá está o centro da fome, lá está a parte do sono. Então, se eu estou desidratado, 30% a 40% dos brasileiros estão desidratados, eu então vou sentir sede. Só que o centro da sede está muito próximo do centro da fome. E muita gente confunde sede com fome. A pessoa está com sede, mas vai comer. E como ela está com sede e não com fome, ela não se sacia. Ela quer comer de novo. O que seria resolvido com um copo Então, d'água. isso seria resolvido. Então eu digo assim, pessoa que quer comer toda hora, é muito simples. Primeiro ela toma um copo d'água. Se a fome desapareceu, não era fome, era sede. Agora, se a fome continua, é fisiológico, vai e coma. Porque a fome é o seguinte, se você tiver com fome, você deve comer. Entendi. Porque se você está com fome e não come, o seu cérebro vai pensar que você está em guerra, que não tem o que comer, e ele vai mudar o termostato e vai... Porque o termômetro mede a temperatura dessa sala. O termostato modifica a temperatura dessa sala. Se eu ponho no termostato do meu ar-condicionado, vamos supor, 24 graus, independente da temperatura lá fora, aqui vai ficar 24. Entendi. O termostato, ele cria. O termômetro, ele mede. É diferente. Entendi. Aliás, eu faço uma analogia muito interessante, que tem gente que é termômetro, tem gente que é termostato. Tem gente que só mede a situação. Ih, está difícil. Tem gente que é termostato. Chega uma situação que está difícil, transforma ela. Vamos deixar fácil. Então, seja mais termostato do que termômetro. A segunda dieta é menos efetiva, A segunda né? dieta é muito menos efetiva. É aquela pessoa que está obesa, ela vai a um spa para emagrecer e ela acha que ela descobriu o paraíso. Porque ela ficou ali 12 dias, 15 dias, emagreceu 10, 12 quilos. Então ela falou, agora é muito simples, eu volto lá, o segundo dia eu tiver gordo de novo, eu volto aqui.
Primeira surpresa que ela tem é que ela, para engordar 12 quilos, ela levou 20 anos. Ela agora engorda 12 quilos em 6 meses. Entendi. É Quer dizer, mesmo. ela agora volta muito rápido. E aí ela fala, tá bom, eu vou no spa, resolvo meu problema. Só que ela tem a segunda surpresa, que é quando ela chega no spa na segunda vez, ela não vai perder 12 quilos, ela vai perder 6. Por que isso? Porque quando você faz um emagrecimento com a dieta hipocalórica, o cérebro entende que você está passando fome. Entendi. Então, como ele não sabe que você está numa dieta, ele entende que você está passando fome. Então, como um mecanismo de sobrevivência, ele muda o termostato. Ele muda o modo, o metabolismo do corpo. O corpo passa a consumir menos energia. Automaticamente ele baixa o metabolismo basal. Através de uma série de coisas. Eu não quero entrar em detalhes científicos aqui, mas quem faz isso especificamente é o hormônio da hibernação. Você vê um urso, ele fica 4 meses dormindo, ele não come nada e ele perde muito pouco peso. Porque ele tem o hormônio da hibernação. O hormônio da hibernação chama-se T3 reverso. É uma mudança no hormônio tiroidiano, que ao invés de virar um hormônio que aumenta o metabolismo, é um hormônio que entra no receptor do hormônio do tiroidiano, só que ele é inativo. Entendi. Então, com isso, ele baixa o metabolismo basal. Toda vez que eu tiver uma dieta hipocalórica forte, eu paro de comer e fico comendo poucas calorias, o meu cérebro interpreta que eu estou com fome, que eu estou passando por uma fase de fome. Em guerra, né? Ou em guerra, e aí o que vai acontecer? Eu vou baixar o metabolismo. Eu mudei o meu termostato de peso.